Hoy sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien fala con vocês es el pastor Marcelo Parrella y hoy estoy con una convidada especial, nuestra amiga Ana Rita. ¿Cómo está você, Ana Rita Machado? A paz do Senhor, irmão, estou bem, graças a Deus. A gente vai dando glória a Deus com Jesus no barco, vai tudo muito bem, né? Amén. Só com o Senhor. Qué Amém? lindo, ¿eh? Qué lindo que estar en el barco con el Señor. Me hace lembrar cuando el Señor ficó de vigilia orando, y los envía a la otra orilla, a todos los apóstoles, y van en la barca, y les pega en la medianoche ese vento fuerte, y los ventos levantan la marea, y ellos estaban todos con miedo. Y ahí vino el Señor, y ellos ya estaban con miedo de la marea, y ahí un fantasma, no temas, filhinho, no temas, soy yo. Y ahí entró en la barca y todo ficó tranquilo. Ahí, eso es lo que acontece con las personas cuando vienen a Jesucristo. Está toda su vida está tumultuada, con problemas, y llega a Jesús y fica la bonanza, fica todo tranquilo, fica la paz. ¿No es así, Ana Rita? É verdade. Eu conheci o Senhor Jesus através realmente de dor, né? A perda do meu pai. E o Senhor me abençoou muito porque o meu filho tinha 4 anos, 3 para 4 anos, e eu disse para ele, filho, vamos sair? Ele falou, mamãe, para onde nós vamos? Aí eu falei, vamos buscar, filho, a luz de Cristo. A mamãe está indo buscar a luz de Cristo. E o Senhor me abençoou, e eu encontrei hoje ainda é a mesma igreja, né, a minha congregação. Eu encontrei uma senhora, minha irmã, Wanda, e ali eu tive um encontro com Cristo. E com Jesus, a partir daquele momento, eu não senti mais aquela dor pela perda do meu pai. O Espírito Santo de Deus veio me consolar. E assim foi a minha vida em Cristo. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Que lindo. Amém? Esse testemunho, você estava lá com seu filho? Não, eu estava dentro da minha casa, e eu estava muito triste. A morte do meu pai mexeu muito comigo. E aí o meu filho estava fazendo muita arte, que ele era muito arteiro, glória a Deus, né? Cheio de saúde. E eu falei para ele que a gente ia para a rua, que eu ia buscar a luz de Cristo. Eu era católica. E nisso, eu andando aqui, né, nas ruas de Bom Sucesso, eu encontrei com essa irmã, que ela era só uma conhecida. Eu era amiga da irmã dela, então encontrei com a Wanda e ela me perguntou, Ana Rita, você está passando bem? E eu falei, não, Wanda, eu não estou bem, eu estou muito triste. E eu falei para o Senhor que eu ia buscar a luz de Cristo. Aí ela falou, você quer que a igreja vá até a tua casa? E eu falei, pode ser hoje? A minha sede do Senhor, a minha fome da palavra era tão grande que eu pedi que a igreja estivesse na minha casa naquele dia mesmo. E naquele dia mesmo, às 4 horas da tarde, o Senhor me abençoou com a chegada de 2 irmãs, Maria Cabral e Wanda. E ali eu pude aceitar o Senhor Jesus e me tornar cristã. Me tornar cristã da Igreja Evangélica Congregacional de Ramos, que nela estou até hoje. Como foi sua jornada? Como foi sua caminhada até o dia de hoje? A minha caminhada em Cristo, que você está dizendo, foi sempre com a graça de Deus, né? Foi sempre guiada, preparada, separada por Ele. Porque logo assim eu comecei a pedir ao Senhor Jesus
que eu tivesse um trabalho, porque o meu marido, ele não era cristão, e ele tinha, assim, muito problema referente ao cristianismo, à religiosidade, ele não entendia. Para ele, religiosidade e cristão era a mesma coisa. Então, eu queria sentir esse desejo de ofertar, eu ter condições financeiras de administrar um dinheiro meu. Então, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não vou ofertar, porque ele dizia que estaria tirando dele, né, para dar assim para a igreja, né? Ofertar para ele era dar. Então, o Senhor me abençoou e eu vim ter uma profissão, daí uns 3 anos, me parece. E eu fui, né, guiada pelo Senhor, eu tenho certeza que foi Ele, e eu cursei o curso de estética. E depois, mais tarde, né, eu fui fazer faculdade. Fiz tecnologia, sou tecnóloga em estética, mas tudo pela mão do Senhor. Aí não podia sair para trabalhar, né, para evangelização, como a igreja sai a trabalho, e na minha cabine, pela presença do Senhor, eu consigo falar desse Senhor com o meu trabalho, é claro, e com os louvores, né, que eu coloco sempre um louvor, um fundo musical, instrumental, e que o Espírito Santo aí faz o resto, né? E aí eu prego a palavra com o meu trabalho, né? Um trabalho com temor ao Senhor, porque o Senhor, ele me deu essa alegria de, assim que eu estava começando a fazer o curso de estética, o Senhor me disse, na palavra, Colossenses 3:23, faça para o homem como se estivesse fazendo para Deus. E eu senti isso muito forte. E então eu falei, Senhor, a minha estética eu a consagro a Ti, como toda manhã eu consagro a minha cabine ao Senhor. E o Senhor providenciou clientela, o Senhor abriu as portas para mim, eu consegui atender, mesmo o meu filho pequeno, eu coloquei depois numa creche, na parte da manhã, eu atendia, e o Senhor foi me trazendo clientes, tenho certeza que guiados por Ele, porque os meus clientes, eu digo que foram guiados por Ele, porque eu orava ao Senhor, que eu não queria trabalhar em parte algum, em lugar algum, para que eu pudesse estar criando o meu filho e estar também fazendo um trabalho como eu gostaria de fazer, priorizando o cliente, valorizando, porque eu tenho certeza que foi no passado e é hoje no presente, clientes para mim são joias raras que o Senhor envia para mim. Eu as trato como se estivesse realmente fazendo para o meu Senhor, porque eu tenho certeza que a pessoa sai de casa querendo um bom trabalho, gastando financeiramente, e eu me delicio com a presença de Deus. Para mim é como se fosse o meu trabalho, como se fosse um hobby, eu me encanto, eu amo o meu trabalho e tenho certeza que, como eu toda manhã e no passado eu consagrava ao Senhor a minha cabine, eu consagrava e consagro até hoje a minha cabine. E o Senhor está comigo nessa peleja, que é trabalhar para Ele, ganhando o meu pão de cada dia, mas alimentando aquela pessoa que está precisando de uma palavra, de um carinho,
de uma oração, e o Espírito Santo é que toca aquela cliente que precisa, né, de uma palavra, de uma oração, do meu trabalho com seriedade, e assim o Senhor vai me usando e eu sinto a presença dele no meu trabalho. Mas Ana Rita, é gratificante. Agora, Ana Rita, você, ¿qué viene a su memoria sobre uno de los casos que você haya pregado y que haya tenido una victoria uno de sus clientes a través de una oración, un conselho que você dio? Eu tenho várias clientes que aceitaram a Cristo aqui na minha cabine. Foram várias. Na verdade, que foi para a minha igreja, eu pregava, mas sem direcionar assim. Algumas eu direcionei para a nossa igreja, mas hoje eu posso contar que são N clientes que aceitaram Jesus e caminham com a vida cristã através da minha cabine. Então, foram várias. Eu não tenho como enumerá-las. Tá? Muitas aceitaram a Cristo. Testemunho que você lembre que Deus fez, a parte da salvação, testemunho de superação. É uma que foi mais recente, eu vou falar dessa mais recente. É a minha cliente Margarete. Ela estava passando por um transtorno muito grande com a mãe operada. A mãe teve câncer em um dos rins e ela estava muito, assim, triste com a situação e nós marcamos um horário e eu confundi e ela falou, não, Ana Rita, nós não marcamos que eu não teria condições, mas aí nós marcamos outro horário e ficamos amigas e começamos a falar do Senhor, eu comecei a falar do Senhor para ela, e ela começou a ir à igreja comigo, e ela tinha que ir meio que escondido da mãe, porque ela tinha medo, né, da mãe não aceitar, né, mas depois a mãe dela também veio para a minha cabine, e todos eles batizaram e aceitaram Jesus, e eles caminham com o Senhor, e essa família toda foram batizadas, e eu fui ao batismo delas. Então, foi uma bênção para mim, marcou muito, porque eu não posso, assim, abrir mais, né, porque ela tinha outra religião, eu não perguntei se posso falar, enfim, mas foi uma bênção. Essa família é abençoada, foi amada por Deus, e eu acompanhei cada passo. Tá? E graças a Deus que hoje a mãe está bem, ela também está bem, e é uma família abençoada por Deus. Essa família vivia com muito sofrimento, sem ter Deus. Tinha um vazio do tamanho de Deus, né, que estava faltando no coração delas, esse vazio era Deus. E eles são, assim, pessoas, assim, que durante anos, eu caminhei com eles na fé, para que eles não perdessem a fé no Senhor. Esse foi um testemunho. O outro testemunho de fé, aí já não foi na minha cabine, que depois veio para a minha cabine, que é a nossa amada, a sua esposa, Luciana Guiar. Ah, sim. Né? Aí posso falar dela? Que continue a entrevista com você. Vou convidar a ela para ver assim vocês falam, né? Sobre como se conheceram, como foi sua caminhada, sua amistad, ¿no? Hasta el día de hoy, que son más de 10 años, ¿no? Así que voy a llamar a ela, Luciana. Sim.
Olá, Ana Rita, é um prazer estar com você aqui, continuando essa entrevista. Igualmente. Né? É uma missionária, é uma amiga, é uma pessoa usada por Deus, que foi muito usada por Deus na minha vida, ainda continua sendo usada por Deus na minha vida. E agora a gente vai falar um pouquinho de como que eu conheci, né, essa bênção, essa pessoa de Deus na minha vida. Como foi que Deus nos apresentou? Na verdade, Deus nos apresentou, não foi, Ana? Conta um pouquinho aí para o pessoal ver como é que é possível Deus apresentar duas pessoas e de uma forma, assim, sobrenatural, né? É verdade, Luciana. Marcou muito a minha vida esse momento com Deus. Foi no início do ano, no início não, mas para o meio do ano nós nos conhecemos, em 2011. Isso. A gente fazia Pilates, né? Eu não a conhecia, e num dia de segunda-feira, de domingo para segunda, eu tive um sonho com uma noiva. E quando a fisioterapeuta, eu esqueci o nome dela, Aline. A Aline me apresentou você, e falando que você era uma cantora gospel, né? E aí você dizia com muita humildade, não, eu canto nas igrejas, eu gravei um CD, mas eu não tem importância você não me conhecer. E aí eu dizia, porque eu quase não escuto rádio, quase não escuto, eu trabalho, né, com música instrumental, um fundo musical, e ali a gente começou a bater aquele papo, se desculpando. Quando você começou a colocar o tênis, eu olhei para você, parecia até coisa de louco, né? Deus me trouxe à memória o sonho que eu tinha sonhado, eu falei contigo, né? Eu olhava para você, eu falei, eu sonhei com uma noiva. E essa noiva era você. Aí eu mandei você levantar o cabelo, lembra? Eu faz assim com o cabelo, eu falei, era você. E aí você começou a chorar, dizendo para a Aline, Aline, o que eu pedi a Deus? O que eu vinha pedindo a Deus? Uma resposta de oração. E hoje eu bati a porta, saí pedindo ao Senhor uma resposta de oração. E a Aline ficou assim tão comovida que eu acho que foi a própria Aline que nos chamou para orar, não foi? Nós oramos juntas, eu acho que foi a própria Aline, exatamente. Ou foi você, alguém nos chamou, e nós oramos naquele momento. Foi um momento muito lindo. E ali era tão de Deus que nós ficamos tão amigas, que nós somos praticamente quase irmãs, né? Porque a sua dor é a minha dor é a sua dor. Nós ficamos íntimas. E eu fiquei muito preocupada, porque eu falava, meu Deus, por que eu fui falar? Mas era ela no sonho. Era ela. Enfim, você veio daí alguns meses, eu não sei se 4, 5 meses, eu já não sei, você veio realmente a se casar com o Marcelo. Exato. Né? Até fui convidada, né? Exato. Mas aí não daria para ir, porque na Argentina. Mas eu torci muito, e porque era uma coisa assim de Deus, eu aliviei o meu coração, né? Porque a princípio eu tinha medo de você casar-se influenciada pelo meu sonho, mas aí eu falei, Senhor, se na hora que o Senhor trouxe a Luciana à minha memória, ao sonho, eu sendo apresentada por ela, isso não é coisa minha, isso é coisa do Senhor. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E eu passei a confiar no Senhor. Mas Deus queria te abençoar. Mas também Deus queria me abençoar.
né? Eu também fui abençoada por Deus. Que aí eu comecei a te explicar, né? Que eu cantava assim no grupo de oração, mas eu não sabia cantar, porque eu não tinha ritmo, eu não conseguia acompanhar um playback. Aí você foi, me ajudou, me deu um playback seu, e eu comecei a cantar, a primeira música foi a teu playback, lembra disso? Sim. Você arrumou uma professora para mim, me ajudou bastante, eu glorifico a Deus, porque eu engatinhei. Se mandasse eu cantar parabéns, eu não sabia no ritmo, e aí eu comecei a ensaiar suas músicas, na qual eu louvo a Deus com 3 músicas suas, né? Não louvo com mais, que amo vários louvores por conta do tom, né? Amo Chamas de Glória, né? Chamas de Glória. Chamas de Glória. Mas é muito alto para mim. Mas deixa estar que, como eu não sabia negócio de tom, já cantei também muito. Então, eu canto Passa por Aqui, né? Deus está e todo-poderoso. Então, foi uma intimidade, foi uma união abençoada por Deus, uma amizade que foi o próprio Deus que me apresentou a você, e o próprio Deus te apresentou a mim. Então, é uma coisa, assim, do sobrenatural de Deus, não é verdade? Verdade. Se você parar para analisar, é um amor tão grande desse Deus, unir 2 pessoas que estavam precisando de sentir a presença dele, de confiar que ele era o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é e sempre será o Senhor da minha vida, da sua e das nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu passei a crer que tudo está no controle de Deus, que nada foge do controle de Deus, inclusive a nossa amizade, no qual eu prezo muito. E agradeço a Deus porque eu não fiz propaganda, eu não fiquei chamando para a minha cabine, e hoje eu cuido de você carinhosamente. Olha só o que Deus faz. E com muita competência. E o pastor Marcelo está sempre ali, né? Conosco, se deliciando daqueles louvores instrumentais, no qual ele gosta muito, e a gente passa na minha cabine, né? Digamos, horas, né? Porque eu passo de 1 hora, né? Horas agradáveis, porque o Senhor providenciou essa comunhão, essa união, esse laço foi feito pelo nosso Senhor. Verdade. Inclusive, eu às vezes fico pensando, né? Como pode, se você parar para analisar, tudo que aconteceu num sonho que se tornou real, hoje é uma realidade, esse seu casamento é sólido, a nossa amizade é sólida, o seu trabalho é real, o meu trabalho como uma mulher de Deus que trabalha na cabine pelo Senhor, para o Senhor, porque se eu faço para um homem, eu estou fazendo para o Senhor, eu faço com muito amor, muita dedicação, eu trabalho afinco, com sinceridade no coração, porque não foi qualquer um que me deu a cabine, foi o meu Senhor. Foi o meu Senhor, que muitos não acreditavam que eu teria uma clientela farta. Mas eu sabia que o Senhor tinha enviado para mim. E agora, né, com esses anos todos, né, já se passaram o quê? Quase 11 anos, né? Fazia 11 anos em setembro que você casou. 10 anos, né? Então, 10 anos em setembro.
porque acredito que foi maio, junho, qualquer coisa assim. Então, o Senhor tem trabalhado. E a gente, quando posso, a gente trabalha junto no evangelismo, numa visitação, né? num momento, vários momentos, né? De oração na tua casa, né? Na qual a tua mãe participava. Então, olha, é uma experiência muito linda que devemos contá-la mesmo. É verdade. Porque é uma bênção de Deus, uma graça imerecida, né? Porque o Senhor nos ama com um amor tão grande que a gente não merecia essa bênção que Deus nos deu. Tê-la como minha irmã em Cristo e minha amiga, e o pastor Marcelo como meu irmão em Cristo e meu amigo, no qual ele tem a maior dedicação por mim, tem a maior paciência, o maior carinho por mim, ele espera por mim com muita paciência quando me pede algo. Eu sou meio teimosa, né, com Deus, porque às vezes Deus quer realizar em mim algo e eu dificulto, porque eu sou muito assim, devagar. A palavra eu acho que é devagar. Eu acredito que você é bem prudente, né, Ana? Eu acredito que a questão não é ser devagar, eu acho que você procura pensar bastante antes de fazer as coisas, porque você gosta de fazer tudo com bastante responsabilidade, né? E você gosta de fazer as coisas com perfeição, né? Não que sejamos perfeitos, mas o mais perfeito possível, nós não somos. A gente tenta, né? Exatamente. Eu digo isso hoje na minha igreja, que peço, pastor, se for para eu fazer um solo, eu vou sempre esperar que o Espírito Santo toque o Senhor para o Senhor me chamar. Com as irmãs de oração também. Eu espero, eu quero ser usada pelo Senhor, porque, na verdade, eu de música nada entendo, mas eu entendo desse amor de Deus por nós, esse amor imensurável, esse amor incondicional que Deus tem por nós. Nós não merecíamos, Luciana, essas bênçãos que Deus tem nos dado. Deus tem nos presenteado muito, eu tenho certeza. O fato de nós sermos amigas é uma bênção de Deus que eu nem mereço. Por isso que a gente deve cativar o amigo. O amigo, ele é mais chegado do que um irmão. E o Senhor nos leva a entender o que é amar o próximo. Verdade. E no Sermão do Monte, o Senhor sempre falou, né? Fala, minha amada. Assim, você está levando uma palavra muito importante para pessoas que às vezes estão pedindo a Deus, tanto assim, pessoas estão pedindo a Deus uma direção nas suas vidas, né? Que foi o meu caso, quando eu te conheci. Naquele dia eu havia pedido uma resposta a Deus, eu pedi a Deus para me dar um sinal da decisão que eu tinha que tomar, porque nisso a gente vê que a gente serve a um Deus que ele existe, que ele é vivo, que ele nos ouve, não é isso? Porque as pessoas acham que é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão e Jacó, sim, é o Deus deles, mas também é o mesmo nosso Deus, que como se manifestava para ele, se manifesta para nós. E como? Às vezes através de situações como essa, nas situações, né, de amigos. E foi interessante, né, a questão de que eu recebi a minha resposta através de te conhecer e do sonho que você tinha tido. É claro que isso é uma coisa que são experiências pessoais, não é? Cada um tem uma experiência, mas a gente vê que Deus se manifesta nas situações, é isso que eu quero dizer. E segundo, é uma resposta aí para as pessoas que também se sentem sozinhas e querem ter uma amizade sólida, né? Uma amizade de alguém. Peça a Deus para te apresentar, né? A melhor coisa é quando Deus apresenta, mas a gente também não pode deixar passar as oportunidades, né? Porque às vezes as pessoas passam no nosso caminho e a gente deixa elas passarem. Então, peça a Deus também, porque é o mesmo Deus. Ele também pode te apresentar um amigo, alguém que possa vir a ser teu amigo como um irmão, né? Mas a gente também tem que saber ser amigo, né? Também tem que pedir a Deus, Senhor, me ensina a ser amigo, né? Que Jesus, ele ensinou o que é amizade, né? Ele foi o nosso maior amigo, porque ele deu a nossa vida a vida dele por nós, né? É isso, Ana. Então, essa palavra está atingindo aí muita gente que
precisa tomar decisões e que precisa também aprender a ter amigos e a ser amigo e saber que Deus se manifesta nas situações, até apresenta pessoas para você, para ser seus amigos. É verdade, para te é dar verdade. orientação, né? Eu falei no início sobre eu chamar o meu filho, né, para vamos passear, eu vou buscar a luz de Cristo. E eu encontrei a irmã Wanda, e a igreja veio à minha casa. Então, buscar a Deus é buscar a Deus em oração e com fé. E aí o resto Deus fará por nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, não é isso? É isso mesmo. E a Ana Rita é uma esteticista, e ela cuida da beleza exterior e interior, né? Porque a exterior é a sua formação, né? A sua formação como profissional, e cuida muito bem, com muita responsabilidade, eu posso dizer. Glória a Deus. É um trabalho muito bem feito. E Glória também a beleza interior, porque não adianta nada a pessoa estar com a beleza exterior em dia e a beleza interior não é? É mais importante a beleza até interior, que é um coração puro, um coração limpo, um coração que tem amor, e você também cuida nessa área, porque você leva a palavra de Deus. E o que purifica os nossos corações? A palavra de Deus. É ela que nos deixa com uma beleza interior. Não é, Ana? Quando o Espírito Santo traz alguém, né, carente, com vontade de desabafar, e aí o Senhor, ele me faz instrumento nas mãos dele, né? Porque ele é que traz, né? Ele é que guia as pessoas até a minha cabine. E aí eu me deixo ser usada pelo Senhor. Quando a cliente, ela busca, ela está com aquela necessidade de desabafar, e aí realmente eu posso ajudá-la, né? Você tem que ter também, tem que ter ética, né? Profissional. Mas em tudo o Senhor tem me ajudado nessa área, entendeu, Luciana? Uhum. Quando eu sinto que é do Senhor, então eu me derramo aos pés do Senhor, e a própria cliente também, entendeu? Então, é um mover do Espírito Santo de Deus ali nas nossas vidas, entendeu? Uhum. E esse momento é muito precioso. Com certeza. E um detalhe também que eu me lembrei agora, né, Ana, sobre o teu testemunho de quando nós nos conhecemos, né? E depois que eu me casei, eu mostrei as fotos para você, e o que você, quando viu o meu vestido de noiva, o que você disse? O vestido rodado. No sonho era. No sonho, exatamente. Quer dizer, Deus ainda se manifesta era em o mesmo sonhos. Vestido do sonho. Exatamente. A gente não vai fazer disso uma regra geral, porque existe existem as escrituras, Deus fala através das escrituras, da palavra, né? Dos relatos bíblicos, do evangelho, da vida de Cristo. Mas Deus ainda se manifesta em sonhos, sim, quando Ele quer, em situações específicas, que é interessante que Ele dê uma resposta a alguém que realmente esteja buscando. Ele pode falar em sonho, como Ele pode falar também de outras formas, né? Ele pode responder de várias formas. E a forma que Ele me respondeu nessa situação foi através de sonho. E tanto era Ele que respondeu que, como você falou, depois, né, a decisão que eu tomei foi uma decisão que deu certo e é sólida até hoje, né? Isso depende muito também de nós, é claro. Deus mostra, e nós também temos que fazer por onde, né? Porque às vezes Deus mostra as coisas e as pessoas, elas deixam passar, né? Ou elas não fazem conforme deveriam fazer segundo os preceitos dele, né? Mas quando você realmente ouve e bota em prática aquilo que Deus te mostra, não tem outro caminho a não ser dar certo. Né, Ana? E você tem muitos testemunhos disso que eu sei, eu acompanho a sua vida, né? Tem muitas situações que você passou, que Deus te mostrou e você seguiu a orientação dele e que você obteve a vitória, né? É verdade. Eu tenho acompanhado na sua vida aí
10 anos, né? Como você tem acompanhado na minha vida também, né, Ana? É verdade, Luciana. Você gostaria mais, assim, de compartilhar com os nossos inscritos, com aqueles que estão assistindo esse vídeo, alguma experiência mais de alento para essa pessoa aí que está precisando de uma resposta de Deus, que está precisando, né, de um ânimo, de uma força, de crer que Deus, ele ainda se manifesta, ele é vivo, ele responde, ele usa pessoas, né? Você gostaria de deixar mais alguma palavra aí de ânimo, né, de exemplo para os nossos queridos espectadores? Luciana, esses dias eu estava falando aqui para minha cliente não, minha vizinha, né? É uma vizinha como se fosse uma irmã, porque nós nos damos muito bem. Não vivemos uma dentro da casa da outra, mas aí eu lembrei a ela que quando eu não tinha filho, nem ela, a gente já tinha uma idade meio avançada, né? E o Senhor me abençoou. Eu fiquei grávida aos 36 anos de idade. Boa idade, não estava avançada, não. Boa idade. Mas eu precisava fazer uma operação, uma operação não, uma curetagem, e meu marido precisava tomar medicamentos. E o doutor falou que eu não engravidaria, que a gente estava evitando, né, à toa, porque eu não tinha possibilidade de engravidar. E ele falou, assim que a sua menstruação vier, você entra em contato comigo, que a gente vai fazer a curetagem. E o Senhor me mostrou em sonho. Daí, a menstruação não veio, né? E eu tive daí uns 9 dias, eu tive um sonho com meu filho. E eu fui para o médico, eu e meu marido, e o doutor dizia que eu estava com gravidez psicológica, porque não tinha possibilidade de eu estar grávida. E ele constatou pelo ultrassom que eu estava grávida. E ele até brincou com meu marido, olha, sua mulher está assim com o lado de cima, colocou os 2 dedos, né? Está assim com o lado de cima. Então, eu fui, mais uma vez, naquela época, eu fui abençoada com a chegada do meu filho. Ele era informe ainda, né? Uma gravidez com menos de 1 mês, o Senhor me mostrar que eu estava fértil. Então, eu glorifico a Deus, porque ainda que pecadora, ainda que imperfeita, né? A gente luta contra a carne, né? Nós vivemos lutando uma briga entre a carne, milita, né? Então, o que acontece? O Senhor tem um amor incondicional para aquele que crê. A palavra de Deus realmente diz, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Esse rio que flui dentro de nós é o rio de água viva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz, né? Se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o que precisa para que sejamos amparadas, abençoadas pelo Senhor? É crer, é marchar na fé. O Senhor manda, ordena que a gente vá. Agora, abrir o Mar Vermelho é com Ele. Aonde não tem possibilidade, o Senhor cria. Então, é por fé, é crer e é beber dessas águas cristalinas. É crer no Senhor. O mais é com Ele, Ele fará. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é a nossa esperança. O Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele deu a vida por nós. O único túmulo
Luciana, que está vazio, só é o túmulo de Jesus Cristo, né? E nele eu vivo. Quem me dera que eu soubesse viver como Paulo, né? Que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que eu peço ao Senhor. Esse dia, Senhor, que eu me consagro a Ti, todas as manhãs eu gosto de me consagrar ao Senhor. Eu consagro ao Senhor a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus lábios e as minhas mãos. E todas as minhas entranhas eu consagro a Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. É da nossa fé, né, Lu? É isso que eu tenho para deixar para aqueles que estão sem forças para lutar. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tendo força em Deus, você tem a certeza que você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Basta um toque, né? E esse toque é por fé. Quem sabe hoje, alguém que está triste, possa estar tocando nas vestes santas do Senhor Jesus. Porque Ele sara, Ele cura, Ele liberta. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso provedor. Não há nada, nem ninguém maior do que esse Senhor. Ele é o grande eu sou. Amém? Amém. Ana Rita, foi um prazer ter você aqui, essa oportunidade, nessa entrevista. Essa primeira de outras que virão, com certeza. Em nome de Jesus. Muito obrigada por essa palavra edificante, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo edificadas e muitas ainda serão edificadas pelas palavras que você compartilhou aqui conosco nesse vídeo, tá? E nós vamos continuar em contato e vamos esperar aí uma outra oportunidade para que você esteja compartilhando mais bênçãos aí conosco, tá bom? Ana Rita, nós estamos finalizando o nosso programa, mas nós gostaríamos que você finalizasse com uma oração. Pai querido, Pai amoroso, é no nome santo, é no nome poderoso de Jesus, meu Senhor, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome por esse momento tão precioso. Deus meu, Rei meu, aceita, Senhor, essa nossa adoração, porque ela vem do profundo do nosso coração, porque nós fizemos um altar no nosso coração para Ti, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, se há alguma coisa em nós que impede, Senhor, o Teu agir, venha nesta noite, Pai Santo, venha nesse dia perdoar, nos limpar, nos purificar, porque queremos ser brancos, mais alvos que a neve, para estar na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Clamamos a Ti em adoração também. Te pedimos, rege a nossa vida, guarde-nos, Senhor. Sara, Senhor, a nossa terra, Pai. Derrama do Teu óleo ungido sobre todos aqueles que irão assistir, Senhor, esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fica, Senhor, conosco. Abençoa, Senhor, o trabalho do Teu servo Marcelo Parreira. Abençoa o trabalho da Tua serva Luciana Guiar. Guia os passos deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser como a corça, Pai. Que nada os impede, Senhor, de andar por caminhos áridos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Ana Rita. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigada. Amém. E você que está assistindo o nosso vídeo, se você gostou, deixa aí o seu like,
Compartilhe com seus amigos, com pessoas que você sabe que precisam ouvir essas palavras. E não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós nos vemos numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá! Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción. Sí, dependo de ti y de tu unción, pues solo a tu lado seguro estoy. Contigo el mal no me alcanzará. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción, yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción, Señor. Y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción, yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción. Sí, dependo de ti y de tu unción, pues solo a tu lado seguro